Que acabam com o teu dinheiro é o tema da nossa live de hoje. Bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre esse tema, vai ser uma live bem direta ao ponto, em que eu vou te trazer essas 3 situações que acabam com o teu dinheiro. Então, se você quiser saber, fica comigo até o final. E a gente já tá começando aqui hoje, nessa semana, nessa segundona aqui, fazer um esquenta para que a gente possa ir para uma reta final desse ano aí de 2024. Deixa eu colocar aqui o nosso microfone com algumas novidades que vão vir agora nos próximos dias. Espera aí. Firma aqui, microfone funcionando, tá? Então sejam bem-vindos quem vai chegando. Meu nome é Gabriele, eu sou mentora de estruturação emocional e eu te ajudo você ter uma vida abundante para ser mais feliz a partir da ativação do fluxo do teu dinheiro. Então, para quem sente que o dinheiro tá aí travado, tá? Os conteúdos são aqui para você, sim, tá? Mas ali no final eu vou fechar aqui depois das 3 situações que eu vou te falar sobre a questão de o teu dinheiro estar sendo impactado. Eu vou te contar aqui uma coisa bastante importante para que você possa trazer essa vida abundante, ativando o fluxo do teu dinheiro. Deixa eu colocar aqui o áudio, tá bom, gente? Bem-vindo a quem foi chegando. Peraí só um momentinho. Qualquer coisa vocês me falem. E também aqui um brinde para quem foi chegando. Peguem aí sua taça ou seu copo de água para a gente estar juntas aqui pelos próximos aproximados 30 minutos para a gente falar sobre essas 3 situações que acabam com o teu dinheiro. Quero ser bem direto ao ponto. Então vamos começar com a situação 1. Já te aviso que a terceira, ela realmente é muito poderosa e que depois das 3 situações eu vou te trazer aqui uma possibilidade, uma oportunidade que você vai ter semana que vem totalmente gratuita, tá? Então fica comigo até os próximos momentos. Então a primeira situação que acaba aí com o teu dinheiro é você não dar valor à ordem, né? A ordem de pessoas, de situações, em determinadas situações da tua vida. Então, por exemplo, vamos contextualizar isso aqui, tá? Então, se você for analisar, vamos dar um exemplo de uma situação familiar primeiro, e aí a gente traz isso para o âmbito, né, relacionado à parte de dinheiro, tá? Peraí, só um momentinho, gente. Vou precisar ligar aqui o nosso ventilador, só um momento. Pronto, voltei. Está um calor aqui em São Paulo, gente, 30 graus às 6 da tarde, que tal para vocês, hein? Vamos ver se esse microfone tá funcionando bem, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então, primeira situação, ordem, tá? Ordem em que sentido? Vamos pensar, como eu estava exemplificando para vocês, uma situação familiar. Então, por exemplo, você, na sua família, quantos irmãos você tem? Pensa aí. Então, eu vou dar um exemplo. Na minha família meus pais tiveram 3 filhos. Então, 3 filhos, eu e mais 2 irmãos, tá? Acontece que cada um nasceu em um ano, cada um chegou na sua vez. Isso é uma ordem. Ou seja, um nasce primeiro, depois o outro, depois o outro. Então, você tem uma ordem de chegada, literalmente, tá? Então, nesse exemplo, com relação a irmãos. Então, quem aqui, como eu, é o caçula, né? Ou a caçula da turma? Eu sou. Então, o que significa na história? De 3 filhos que os meus pais tiveram, eu sou a terceira, a última a chegar, não é? Então, da mesma forma, bem-vindo, salve também. Da mesma forma, se você é o terceiro filho, o segundo filho, a segunda filha, enfim, tem uma ordem, quem chegou. E aí, que para que as coisas na nossa vida, elas não se alterem, elas continuem num fluxo constante, no caso aqui, que eu falo o quê? Do fluxo do dinheiro, você precisa manter a ordem das coisas que acontecem na tua vida. Tanto num exemplo familiar que eu estou exemplificando aqui para te trazer contexto, tá? Acho que a forma mais fácil de explicar a ordem, acho que fica com essa parte familiar. Então, irmãos, cada um nasceu em uma época, tem uma ordem de chegada. O primeiro filho, o segundo filho, o terceiro, enfim. E essa ordem precisa ser respeitada. Por quê? Porque quando a gente
tira as pessoas da sua verdadeira ordem, a gente eu vou usar a palavra desconfigura, tá? A gente desconfigura aquele grupo de pessoas, tá? Fazendo com que aquele sistema como um todo comece a sentir os impactos disso. E aí, gente, que isso está além do nosso entendimento racional, isso está além de uma planilha, além de algo que você vai colocar de forma prática e teórica aqui, sentado numa mesa e não, é assim, assado. Não, isso é algo como se a gente fosse dizer sutil. Isso é algo inconsciente, isso é algo que mexe com uma energia sutil que existe entre aquelas pessoas daquele sistema familiar. Trazendo isso para um contexto profissional e um contexto que vai envolver o teu dinheiro, o que é o primeiro ponto que eu estou dizendo aqui, né, das 3 situações que acabam com o teu dinheiro, e eu coloquei a primeira como sendo o quê? É você não respeitar a ordem de situações e pessoas. Então, contextualizando dessa parte familiar para cá, o que a gente tem? Então, pensa na tua vida profissional. De repente, situações que acontecem, né, no teu âmbito profissional e que você muda a ordem das coisas, tá? Então, é bem legal até, porque essa semana eu ia ter como se diz, um ensaio fotográfico com o meu fotógrafo, que eu vi que ele entrou aqui, não sei se ele ainda está aqui na live, mas olha que legal isso faz sentido. Ele já tinha marcado na data, que depois a gente foi marcado, eu não tinha pensado isso, tô tendo esse insight agora, ó, salve, ó. Mas, assim, realmente, se já tinha um compromisso lá com uma empresa, enfim, antes do que a gente tinha marcado, é importante isso ser respeitado, porque a empresa manteve a data e a gente acabou tentando marcar na mesma data e tal. Ah, legal. Então agora a gente desmarcar isso, tá tudo bem, porque a gente tá respeitando uma ordem. Por quê? Porque eles tinham marcado antes contigo naquela data que a princípio a gente ia tentar fazer. Então tá tudo certo. Então, é interessante que quando a gente não respeita a ordem, aí o nosso dinheiro começa a travar, tá? Trazendo aí para o reflexo, né? Porque o trabalho vai ser o quê? O dinheiro vai ser o quê? Fluxo do nosso trabalho. Então, coisas que a gente quer abrir fluência para a vida, então, às vezes, em empresas, em equipes de trabalho, às vezes colocando, tipo, um na frente do outro, um recém-chegado, colocando antes de outras pessoas que já estão mais tempo, cria uma até inimizade dentro de uma empresa, cria uma situação, porque é como se inconscientemente ou de forma sutil, energética, as pessoas vão sempre, isso é do ser humano, é da natureza humana, a gente vai sempre esperar e sentir necessidade de um reconhecimento e de mesmo que a gente não saiba que existe essa história de ordem, gente, mas sentindo uma necessidade de que a ordem seja respeitada, tá? Então, quer ver outro exemplo na parte mais profissional, assim, você tem várias pessoas agendadas lá em horários, né, na agenda, e de repente você teve um imprevisto. E aí, por exemplo, a pessoa marcada lá das 4 da tarde, mas aí teve um imprevisto, e aí, como você não ia conseguir atender a pessoa da 1h30 da tarde, por exemplo. Né? Então, qual seria o certo? Ah, mas aí já às 4 eu já resolvi o problema. A da 1h30 ficou prejudicada. O certo seria empurrar a pessoa, se ela puder, né, mais tarde, para dar 1h30, por exemplo, pode mais tarde, empurrar a pessoa para outro horário, mas não seria dar preferência para das 4 da tarde ser atendida, enquanto a da 1h30 ficou no vácuo, entre aspas, porque aconteceu imprevisto. Porque não é porque acontece um imprevisto que a pessoa que tem que, tipo assim, passar de trator em cima dessa ordem. Porque, gente, uma coisa que é importante, e eu trouxe 3 situações pontuais, mas é que realmente, quando a gente não obedece essas ordens, não é assim, nossa, Gabriele, tu estás amaldiçoando a minha vida, pelo amor de Deus, como você está falando que agora vai acontecer uma coisa ruim só porque eu não respeitei uma ordem. Não, é assim, é bom a gente tentar cuidar, é um cuidado, aliás, a palavra cuidado é muito aplicável aqui, né? Cuidar, como a gente gere uma agenda, uma situação de marcações, de datas e tudo mais, sem deixar num contexto que você não pode atender aquele que veio primeiro, deixar essa pessoa na mão ou essa empresa na mão.
né? Então, esse exemplo até que eu comentei que aconteceu aqui, perfeito, porque a outra, no caso é uma empresa, a empresa já tinha garantido essa data, tá tudo bem, né? Então, eu cheguei depois, nesse caso. Então, tá tudo bem. Eu remarco, porque eu cheguei depois. Então, isso é importante. Essas coisas são importantes serem preservadas para que a gente mantenha o nosso dinheiro fluido, o fluxo de abundância do universo. Quando eu trago aqui vocês e chamo, gente, eu ajudo vocês no fluxo, ativar o fluxo do teu dinheiro para ter uma vida abundante, eu estou falando aqui do quê? Vamos tentar entender o que é o abundante, né? Gente, a natureza é perfeita, não é? Olha só essa flor aqui. Eu não vou ter como puxar aqui muito, que senão... Ó, mas assim, é uma perfeição que a gente tem na natureza. Então, a natureza por si só, ela é perfeita. Ela não precisa de um ajuste aqui, outro ajuste ali. Se nós, seres humanos, somos partes da natureza que a gente é, podemos ter esquecido, mas somos. Nós somos perfeitos, então, não é? Então, o que isso significa nesse contexto? Que a natureza, ela por si só traz abundância, uma abundância de cor, uma abundância de textura de uma flor, uma abundância de tudo. E se nós somos parte da natureza, nós também carregamos a abundância por si só na nossa vida. E a abundância é a abundância de tudo, é a abundância de pensamentos bons, é a abundância de saúde, abundância de todas as áreas, inclusive a abundância do fluxo do dinheiro. Mas onde que nós, seres humanos, vamos dizer assim, nos perdemos um pouco nessa história? Na parte de questões até que eu vou falar nos dois próximas situações que acabam com o dinheiro. Questões mais humanas, em que nós nos colocamos mais presos na parte emocional, vamos colocar assim, criando até travas que a gente não percebe, mas a gente acaba criando muros ao nosso redor, à nossa frente, e essas coisas vão nos travando e nos impedindo o fluxo do nosso dinheiro. O fluxo que de uma abundância natural, que tem ali na vida, tá? Então, tá claro? O que fez sentido para vocês? Um brinde, então, para vocês que vão chegando aí. E vamos seguindo, que nós vamos fazer aqui bem direto ao ponto. Tô querendo ver se a gente faz em meia hora esse nosso encontro, né? Às vezes a pessoa fala mais que a boca aqui, mas é que às vezes eu vendo os insights muito aqui com o que a gente vai falando. Então, primeiro ponto das 3 situações que acabam com o teu dinheiro, já falamos do ponto número 1, que é não dar valor à ordem das pessoas ou das situações que acontecem no teu ambiente profissional, no teu ambiente de trabalho, seja na tua empresa, no teu negócio, como autônomo, como um escritório, como, enfim, o que for, tá? Mas é isso. Então, como eu dei o exemplo, às vezes chega um funcionário novo, um colaborador novo, negócio de falar mais colaborador, que chegou novo ali naquele ambiente de trabalho e até o cuidado de um gestor de colocar ele ali na janelinha. Por quê? Porque os colaboradores anteriores, eles vão ficar um pouco chateados, porque eles dizem, não, peraí, eu tô aqui esperando uma promoção, eu tô aqui esperando ir para um lugar melhor dentro da estrutura dessa empresa, e de repente chega esse aí que veio lá de outro lugar, de fora, e senta na janelinha. Então é assim muitas vezes que as pessoas se sentem, só que elas não vão falar, e aí isso vai impactar ali na energia da empresa, porque esses colaboradores, esse relacionamento entre as pessoas pode ficar um pouco melindrado, um pouco estranho. O ponto número 2, com relação às situações que acabam com o nosso dinheiro, é ingratidão. Então, quando eu falo assim, se a vida é abundante por si só, porque nós viemos da natureza, somos frutos da natureza, e a natureza ela é abundante, então se somos natureza, a nossa abundância é natural. Inclusive, o fluxo do dinheiro já é natural. Mas aí o que eu falei? Que existem algumas coisinhas mais humanas, mais relacionadas aqui a sentimentos e emoções, que fazem com que as coisas bloqueiem, criem barreiras pra gente. Ingratidão é uma delas, tá? E a terceira que a gente vai fechar com ela, que eu até falei que ela é bem importante, tá? Então, por exemplo, diversas formas podem ter de ingratidão, mas eu quero usar mais o ponto de vista do manejo com o nosso dinheiro. Então,
Vocês concordam comigo, ou enfim, né? Quando eu pelo menos, né? O que eu fui aprendendo nessa minha caminhada aí ao longo desse tempo? Sempre que eu recebo, né, um pagamento pelo um serviço, um curso, enfim, alguma coisa que eu vendi, que eu entreguei ou vou entregar para a pessoa, e eu recebo o comprovante de pagamento, né, daquilo ali, eu sempre agradeço, tá? E essa gratidão de sempre que você recebe o teu dinheiro, que você recebe um pagamento, minimamente agradecer a outra pessoa é muito importante. Isso alimenta esse fluxo do dinheiro, esse fluxo da gratidão, sempre vai aumentando esse fluxo, tá? Então, às vezes, o que eu observo, né? É engraçado que eu já tive na minha caminhada de vida, conviver assim com algumas pessoas que eu tinha contratado, alguma situação, e de eu enviar, por exemplo, um comprovante de pagamento, a maior parte das pessoas, obrigada, tá, natural, obrigada, porque acho que seria assim, no mínimo educação, né? E outras pessoas, em situações mais pontuais, eu observar que a pessoa nem sequer agradece. Aí, assim, Aí quando você vai observando, assim, convivendo mais com a pessoa, você vai observando que a vida da pessoa tá toda encalacrada. Aí pode parecer pequenos detalhes. Não, Gabriel, tu tá me dizendo que a vida da pessoa tá toda encalacrada só porque ela não, vamos dizer assim, foi grata, porque ela não agradeceu, porque ela recebeu um pagamento lá e não recebeu. É uma das coisas, gente. Pode sim, pode ser que sim. Por quê? Porque quando a gente recebe alguma coisa, a outra pessoa tem obrigação, não, ela te contratou, ela vai receber um serviço, ou recebeu, ela tem obrigação, sim, ela tem obrigação de te agradecer. Não, obrigação assim, nossa, precisa fazer, tá no contrato assinado que você precisa dizer muito obrigada pelo pagamento. Não tá nada disso, é uma questão meio que de bom senso e de sensibilidade, porque pensa o seguinte, a pessoa que não está grata, né, pela outra pessoa, pela entrega, enfim, pelo que ela está recebendo, ela não está grata com alguma coisa lá da vida dela, ela está de mal com a vida, com coisas da vida dela, e tá tudo bem, a gente não tem nada a ver com isso. Por isso que, inclusive, a vida da pessoa está encalacrada, está meio complicada ali. Tá? Então, um ponto importante é quando, para quem é uma pessoa que trabalha numa empresa, recebe um salário, por exemplo, para quem recebe um salário ou para quem recebe um pagamento, tá? É bastante importante que deseje para outra pessoa, né, agradeça e deseje para outra pessoa que ela também receba muitos pagamentos. É legal. Isso é até um exercício que eu já deixo aqui como uma dica para vocês. Por quê? Porque quando a gente vai agradecer a outra pessoa, a gente está retribuindo e mostrando para o universo, claro, gente, sendo de uma forma realmente sincera que venha do teu coração, tá? Porque quando a gente, então, agradece para uma pessoa, a gente está fazendo o quê? Nós estamos tendo uma atitude, muito obrigada pelo seu pagamento, muito obrigada, que o universo te retorne, né? Eu me lembro de uma frase que eu já ouvi, 1 deusilhão de vezes, né? Então, que o universo te retorne abundantemente esse valor que você está me pagando para eu te ajudar aqui no que eu fui contratada, vamos dizer, tá? Mas é bacana, né? E eu acho tão bonito e eu gosto muito, assim, quando realmente eu fiz alguma negociação, alguma coisa, e tô pagando por aquilo ali, eu vejo que a pessoa, ela realmente, naturalmente, a pessoa tem. Porque às vezes, gente, a pessoa não pode, nem sabe dessas coisas e tal. Não importa, mas é uma coisa natural. E é só vocês observarem, gente, saiam dessa live a partir de hoje e pensa, começa a agradecer tudo que acontece na tua vida. Veio dinheiro do universo, muito obrigada, agradece pra pessoa, isso é muito legal. Não é, Salve? Já observou? Já te aconteceu de você fazer um pagamento e a pessoa ignorar, assim, tipo, nossa, nem parece que tu enviou um comprovante de, sei lá, quantos reais, quantos mil reais e tal. E de não ter esse retorno, né? Então, isso é uma coisa que, assim, não está bem alinhado com o fluxo de abundância do universo. Então, que é a segunda situação que eu estou trazendo aqui de exemplo para vocês, do que acaba com o fluxo do teu dinheiro, não ter gratidão. Então, faça o contrário. Comece a entender que não é uma obrigação da pessoa ir lá e te fazer um Pix. Não.
Ah, mas eu fui contratado, não interessa, eu estou prestando um serviço toda semana, eu vou lá na casa daquela pessoa, eu faço alguma coisa, não importa. Seja grata para que o universo entenda que quando você envia gratidão, você recebe gratidão de volta. E a gratidão de volta, muitas vezes, que o universo vai te mandar é dinheiro, porque ele vai entender, nossa, essa pessoa ela é grata. Então eu vou enviar mais trabalhos para ela, porque ela vai receber mais dinheiro depositado, então ela vai retornar com gratidão. Eu gosto dessa pessoa, eu gosto, o universo pensando de você, né? Então é esse movimento que a gente tem que criar, né? Então quando eu falo que eu vi situações, né, que eu... E foi inspirado em situações pontuais que eu botei esse item aqui do que acaba com o teu dinheiro, coisas que eu vi no meu dia a dia. Então eu disse assim, gente, qual é a pessoa não, nem agradece, nem envia uma mensagem, obrigada. Não, e aí tá com pouco trabalho? Por que será? Oh, não entendi. Claro, né? E isso é verdade, sabe? Eu lembro, eu sei, sempre agradece. Eu ouvi. Não é inspirada em ti essa parte dos maus exemplos que eu tô falando, não, né? E não é mau exemplo, tá tudo bem, a pessoa ainda não tem consciência, ela não percebe ainda que isso é uma das coisas que tá emperrando chegar novo cliente pra pessoa. Porque ela simplesmente, quando ela tem o cliente e ela recebe o pagamento do cliente, ela não agradece por estar recebendo o dinheiro. Então esse movimento que bem sai daqui mesmo, do peito, do nosso coração, da nossa emoção, sabe? Isso é fluido, isso é bacana, tá? Vamos pro terceiro ponto, gente, pra gente ser bem direto aqui. Terceiro item, eu falei que esse 3 aí é bem forte, importante, das 3 situações que acabam com o dinheiro, é manter crenças limitantes na nossa vida. Só que aqui eu ainda peguei coisas mais específicas. Tem uma crença que essa especificamente, ela é bem impactante quando a gente olha aí para a questão do dinheiro. Sabe qual é? É a crença de não se sentir capaz, de achar que não é capaz, tá? De que não pode ter dinheiro ou de que não é capaz de ter dinheiro. E isso é uma coisa, gente, que não necessariamente está aqui no consciente. De repente, de pronto, você escuta isso e diz, não, mas isso não está nem falando comigo. Por quê? Porque conscientemente, ou seja, aqui mais na superfície, não se consegue captar ali o que realmente é que vem do inconsciente. Então, de repente, não tem a percepção de que lá no fundo, se a gente cavasse dentro de você, né, para buscar, por que muitas vezes, né, o dinheiro fica um pouco mais travado? Porque tem crenças. Quais crenças? Crença de incapacidade, porque não se sente capaz, crença de não merecimento, no fundo, coisas acontecem, porque também tem aquela situação, tem pessoas que estão sempre tendo clientes e fluxo de dinheiro entrando, bacana, só que ao mesmo tempo que está acontecendo, é como se fosse uma linha paralela, né, ao mesmo tempo acontecendo o quê? Acontecendo situações, que ao mesmo tempo que o dinheiro entra, acontecem situações para o dinheiro sair, sabe? Quem já viu situações assim acontecendo? Né? Então, se você conhece alguém que já viu esse tipo de situação acontecer, sabe por que pode estar acontecendo? Porque essa pessoa, ela tem alguma crença dentro dela, ou seja, acredita dentro dela que ela não é capaz, ou principalmente que ela não é merecedora de ter o dinheiro. Então, sempre que tem um recebimento, o que acontece? Acontece algum movimento que faz com que a pessoa arranje um jeito de gastar aquele dinheiro. Então o dinheiro entra por um lado e ele precisa, é como se ele precisasse, entre aspas, sair. Não é que o dinheiro quer sair, mas a pessoa não sente que ela é merecedora, então ela meio que bota o dinheiro para sair em uma outra via, tá? Então essa é uma situação que acontece muito por aí, tá? De as pessoas não se sentirem merecedoras pelo dinheiro. Então, lembra o que eu falei do fluxo de abundância? Se todos nós, humanos, somos partes da natureza, nós somos abundantes por si só. É natural que sejamos. Seria. Porém, como nós temos, né? Não nascemos
da semente da planta, só que brotou e virou uma árvore. Nós não somos só lá uma árvore, nós somos seres que têm toda uma carga emocional, que trazemos toda uma questão no nosso DNA de coisas ancestrais, das nossas raízes que vieram lá de trás, não só pai, mãe, mas outros lá atrás, que tiveram várias experiências, e isso tá no DNA que a gente carrega. Então a gente não nasce assim, ai, a Gabriele nasceu, ai, o Salve nasceu, o Fabrício nasceu, né? Então as pessoas simplesmente nascem, que bonito, o mundo está feliz. O mundo está feliz porque a gente nasceu e porque a gente está aqui, porque a gente tem um trabalho a cumprir, a gente tem uma missão para fazer aqui. Ótimo! Só que a gente carrega já antes de nascer no nosso DNA várias coisinhas que muitas vezes a gente precisa limpar. Então, de repente, pessoas que, vamos lá, no 2 que eu falei de ingratidão, de repente, uma pessoa que age assim hoje, não é que aconteceu do nada aquilo ali. De repente, essa pessoa, ela já tá carregando aquilo ali, ó, a mãe dela, a avó dela já era ingrata e não tinha reconhecimento, não percebia de dar gratidão para as pessoas. Bem-vinda, Aline. Então, às vezes, as coisas já estão acontecendo lá de trás, tá? E aí, quando vem hoje, a gente está falando de crenças, também está carregando crenças que vinham lá de trás, de não se sentir capaz, de não se sentir merecedora, porque não é só você que está sentindo isso e de repente nem sabe que está sentindo, tá, gente? Como eu disse, processos inconscientes. Mas, de repente, teu dinheiro não destrava porque você ainda está nutrindo isso dentro de você. Ah, e aí, Gabriele, e isso é só meu? Não, de repente isso não é só teu. Isso já vinha da mãe, da avó e do pai, do avô e todo mundo lá atrás, vai indo, né, na ancestralidade das tuas raízes para trás. E aí que precisa fazer o quê? Precisa limpar, precisa voltar. Pode ser tanto deles especificamente, mas pode ser, sabe do que também? Da nossa infância. Então, quando você era criança, o que acontece? Você estava lá, de repente, brincando com o teu brinquedo, com as tuas coisas, e de repente vem um adulto, que poderia ter sido a tua mãe, o teu pai, ou outras pessoas, e sem maldade, tá, gente? Nunca se esqueçam que um pai e uma mãe nossa, eles já foram crianças. Então, coisas que eles falaram, fizeram, enfim, eles já passaram por aquilo, tá? Então, o que acontece? De repente, a pessoa vem lá e fala assim, você tá lá montando Lego, tá? Vamos brincar que isso aqui é Lego, isso aqui é o apoio do meu celular. Aí a pessoa passa o adulto assim na sala, vê a criança mexendo assim. Ai, você não vai conseguir montar isso, imagina, você não consegue. Aí imagina se você tem gravado dentro de você não consegue. Olha aqui, M, para não falar um palavrão aqui. M, gente, mano. Por quê? Porque isso está registrado desde que tu tinha 1, 2, 3, 4 anos de idade. E aí aquela criança cresce assim, ó. Eu não consigo. Eu sou incapaz, eu sou uma inútil, então, porque eu não tô conseguindo fazer uma coisa ou outra. E aí eu vou contar um pedacinho pessoal. Quando eu comecei a entrar nesses processos terapêuticos, eu cheguei numa cena, numa terapia lá específica, eu cheguei numa cena, tá? Não que você precise cavocar isso, tá, gente? Hoje tem outras formas mais tecnológicas que você consegue buscar e limpar isso, tá? Mas eu, pessoalmente, eu cheguei numa cena que é bem esse modelo que eu acabei de dar esse exemplo. Eu, criança, cheguei numa cena, tá? Numa técnica que foi usada, que eu tava fazendo um desenho, uma folha com desenho, e eu acho que aí eu mostrei o desenho, não lembro se era o pai ou a mãe, e tipo assim, nossa, que desenho horrível. Então, existem fases, isso é psicanálise, tá? Existem fases da criança que ela tá justamente numa formação do inconsciente dela, tá? Até os 7 anos de idade, gente, e um pouco, principalmente até os 7 anos de idade, tem a formação da nossa personalidade. Uma determinada época ali, que é em torno de 3, 4 anos de idade, é quando todo o fazer da criança está relacionado. Inclusive, dentro da psicanálise, se chama fase, eu acho que é fase anal mesmo, tá? Por quê? Porque é a época que a criança começa a descobrir o próprio cocô. E o cocô não é o quê? Ele não é um fruto de uma produção de uma pessoa. É cocô, mas não interessa, gente. É um fazer da pessoa.
Então é quando aquela criança, ela começa a ter esse contato com isso. Então ela, de repente, ela come, né, e ela faz o cocô e ela começa a entender que saiu um negócio fedorento dentro dela, não sei o quê, mas é uma produção dela. É fedorento, não sei, mas é a produção dela. Então quando os pais, olha só, quando os pais, por exemplo, até fazem isso, falam, nossa, que cocô horroroso, que cocô fedorento. Gente, isso é um problema, porque vai começar a ficar registrado. Aquilo que eu faço e que eu produzo é uma merda, mas é uma merda nem é no sentido do cocô. É uma porcaria. Eu sou um incompetente, eu sou uma incapaz, eu sou uma inútil porque eu não sei fazer nada direito, porque nem o meu cocô está sendo aprovado pelos meus pais. Isso é um exemplo da fisiologia, mas é dentro do ponto de vista psicanalítico da formação humana. Então, da mesma forma, se essa criança está fazendo um desenho, está montando um brinquedo e passa um adulto e fala, tá horrível, tá horrível. Um adulto tem que saber isso. Ele tem que dizer, tá lindo o teu desenho, parabéns, muito bom. Tem que elogiar, tem que estimular, porque senão isso está registrado e nós podemos ser esse adulto, porque eu era essa adulta que tinha isso registrado lá nessa época da minha vida, em que não ficou registrado de uma forma positiva. Então eu lembro muito bem que quando eu me formei em nutrição, que é a minha primeira profissão lá, eu me sentia uma completa incapaz de cuidar de uma outra pessoa, de tão desconectada, porque tinha todos esses traumas, essas coisas que tinham que limpar de lá de trás. Então percebam que quando a gente carrega crenças que a gente nem sabe, eu já sei de várias dessas questões, porque eu já passei por vários desses processos meus de autoconhecimento. De repente, você não sabe que teve tal, mas aí você escuta uma live e eu tô te contando uma coisa da minha experiência, e nossa, pode ter ali alguma coisa. Ah, Gabriela, eu preciso cavocar tudo isso? Não necessariamente, é como eu disse antes, hoje a gente tem formas mais tecnológicas de a gente mexer, limpar, mas não precisa ficar limpando e fuxicando lá no nosso lixo emocional e fazendo terapia de lixo emocional. Não, tem outras formas da gente fazer, vamos limpar, deixa isso aqui sair e tchau. Não precisa olhar para isso e fazer terapia em cima disso, né? Hoje dá pra gente fazer de outras formas. Como eu fiz muita terapia em cima de vários lixinhos emocionais que eu ia encontrando no meio do caminho. Então, o terceiro ponto, né, e o último ponto que eu comentei com vocês é isso, de para você acabar com essas situações, né, de dinheiro mal resolvido, é você também acabar com essas crenças de não se sentir capaz e não se sentir merecedora, tá? Porque isso pode estar travando o teu dinheiro, tá? Agora eu vou fazer um breve en passant, resumo das três partes, das três situações e te contar o que você pode complementar para você aprender bem mais sobre isso, porque daí lá eu vou detalhar mais, tá? Então, olha só, falamos aqui hoje das três situações que acabam com o teu dinheiro. A primeira delas que eu falei é você não dar valor e ter cuidado, que é importante que você coloque as coisas na ordem, ou pessoas ou situações na ordem de chegada. Quem veio primeiro, esteja primeiro, seja no horário, seja no quem chegou primeiro na empresa, no teu negócio, enfim, organizar isso de uma forma que você não descuide deixando outra pessoa para trás. Para ver detalhes, aí você depois volta e vê a live. A segunda é gratidão. Então, evitar a ingratidão. Sempre que você receber um depósito, um pagamento, alguém te pagou no cartão, no Pix, no TED, sei lá o que, em barras de ouro, agradeça abundantemente, porque você está recebendo um pagamento e deseje para outra pessoa que ela receba também muitos pagamentos maravilhosos, salários, enfim, na vida dela. Então é a gratidão. E a terceira e última, que é essa que a gente estava falando sobre crenças. Então, quebrar crenças e ressignificar e mudar crenças, principalmente se tiver crenças aí instaladas dentro de você sobre não se sentir capaz de fazer o teu próprio dinheiro ou de não se sentir merecedora. Porque isso pode estar vinculado com coisinhas lá de trás da tua infância e a gente precisa ressignificar isso, tá? E aí que o ponto final que eu quero convidar vocês é que se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esses temas, mas aí entendendo melhor como funciona isso, né, e como você vai resolver isso, no dia 12/12, gente, a gente vai ter um workshop que se chama Workshop Vida Abundante, tá? Vai ser um workshop totalmente gratuito, tá? Vai ser no dia 12/12.
às 19h20. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever. Então, o link já está lá na bio, aqui do nosso Instagram. Para quem estiver assistindo no YouTube, tá aqui embaixo na descrição, tá? Se inscreve logo, porque já vai ser na semana que vem. E a gente vai estar juntas, onde lá sim eu vou te explicar melhor, mais detalhado, o funcionamento de algumas coisinhas que a gente abordou aqui na live de hoje, tá bom? Então, ó, venham pro workshop Vida Abundante, já convido vocês, se inscrevam e a gente se vê lá na quinta-feira, 12/12, que inclusive vai ser um portal bem forte pra gente conversar sobre esse assunto e virar aí muita chave dentro de você, tá bom? Então é isso, meus beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor e muito dinheiro no bolso de todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela presença de todos.